Bom, agora vamos falar sobre a abstração de dados. Então, primeiro, falar sobre estruturas de dados básicas. Nós sabemos que as informações do computador estão armazenadas em células de memória com endereços específicos e muitos detalhes relacionados. As estruturas de dados são formas do cliente é o programador, o usuário ou do sistema, atuar com o sistema sem ficar preso aos detalhes do armazenamento da informação na memória do computador. Chamamos isso de abstração de dados, que ganham forma nas estruturas de dados que são decisivas para que o programador expresse os algoritmos de forma mais eficiente. Temos o vetor, ou array, ou listas contíguas. Uma lista é uma coleção de elementos que aparece sequencialmente, como a lista de convidados de uma festa, a lista de compras. Nomes também podem ser vistos como listas de letras. Pode-se abstrair uma lista. Um vetor ou array significa o acesso direto a qualquer elemento da lista. Isto é, você não precisa percorrer todos os elementos de uma lista até encontrar o que você precisa, basta usar o índice da estrutura. Então observa-se a figura abaixo, uma parte da memória do computador, as informações estão uma ao lado da outra. Então temos aqui um bloco aqui, né, com várias células, bloco contínuo de células da memória. Primeiro nome armazenado está aqui, segundo nome aqui, último nome aqui. Você pode ir diretamente no que te interessa. E a representação semelhante, temos x mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e as leituras que vão seguindo. Considere que a lista se chama de leituras. Então leitura, entre colchetes 1, significa o conteúdo da posição 1. Leitura, colchete 2, posição 2, assim por diante. Então, essa forma de estrutura de dados em vetor permite o acesso direto a uma certa posição do vetor. Então, considere a posição 5, índice 5, onde temos o elemento 2.5. Então, nesse caso daqui, aí temos aqui a posição vai de 0 até um sistema decimal aqui. Então, 2.5 está na posição, está na sexta posição, que é a posição 5. A inserção de um novo elemento irá forçar os demais elementos a serem deslocados. Parece uma tabela de Excel, né, coluna, sei lá, para estruturas exigindo um laço de programação. Então, por exemplo, se eu inserir aqui na posição 5, número 8, isso vai forçar que eu empurre o elemento número 2.5, poderia ser até outra coisa, para a posição 6, no caso. Em outras palavras, a inserção de elemento no vetor, sem copiar por cima de um elemento pré-existente, requer movimentar os elementos restantes da lista. Decididamente, incluir um elemento em um vetor sem apagar o anterior tem um certo custo de programação. Isso é diferente da estrutura ligada, lista ligada que veremos mais adiante. Temos matrizes. As matrizes são estruturas importantes e comuns que consistem em vetores bidimensionais. Considerando os dados como se estivessem todos dispostos em uma tabela, isso é uma estrutura retangular contendo elementos de um mesmo tipo, com uma matriz homogênea. Pense em uma forma de representar a ocupação de lugares em um teatro. A cada venda de um bilhete é preciso armazenar a informação evitando que duas pessoas tenham o mesmo número de assentos. Então observe a praticidade de ter o assento ocupado. Então, imagine que a pessoa tenha reservado o assento 7 na quarta fileira. Simplificando muito o processo, considerando que a estrutura de dados chama de lugares, contendo a representação de todos os assentos do teatro, contendo 20 fileiras de bancos e 15 assentos em cada fileira, temos a representação aqui, que ele está botando aqui o gráfico sobre isso. Então, para marcar o assento 7 da quarta fileira, por isso é algo assim. Tem esse lugares, escrito todo em maiúsculo, colchete, entre colchete 4, fechou colchete, abre colchete 7, fechou colchete, é igual a 1. Então, repare que a posição na poltrona da linha 4 e coluna 7 foi marcada com, e tem um código ainda aqui, assim, barra asterisco. Então, repare que a posição da poltrona foi marcada. Listas ligadas. É outro tipo. Se o armazenamento dos elementos da lista anterior estiver em blocos de letras espalhados pela memória e não colados um ao outro, temos uma lista ligada. Engraçado que não é colado, mas é lista ligada. Uma lista ligada tem importante diferença com relação a vetores, porque geralmente será utilizada quando o tamanho da memória do computador a ser alocado não é conhecido a priori. E mais memória deve ser alocada dinamicamente. A memória dinâmica vem aqui, está durante a execução do próprio programa. O computador faz, né? Às vezes ele fica recorrendo mais memória. Cada elemento da lista, nesse caso,
o nome de uma pessoa precisa ter um endereço apontando para o próximo elemento da lista. A lista ligada precede um ponteiro apontando para o início da lista e um ponteiro do final da lista apontando para o seu final. É importante perceber que a diferença dos métodos de busca e adição e eliminação de elementos em uma lista ligada depende somente da mudança de endereço dos apontadores. Uma lista ligada não permite acesso direto a qualquer elemento da lista, como em um vetor. Então você precisa percorrer todos os elementos de uma lista até encontrar o que você precisa. Listas ligadas são muito usadas quando não se sabe o tamanho da memória requerida para uma certa aplicação. Assim, a lista é preferível ao vetor, vetor é a lista contígua, quando houver necessidade de inserir e remover elementos. Já em um vetor é necessário fazer muitos deslocamentos, porque você vai colocando, vai empurrando de nomes, se for necessário preencher a lista com novos elementos. Mas a vantagem do vetor é o acesso direto, lembre-se. Então repare a movimentação de ponteiros. Então assim, dica, havendo ponteiros é lista ligada. Havendo vetor, havendo índice é vetor. Havendo ponteiro é lista ligada, havendo índice é vetor. De outra forma, a lista tem início e cada elemento aponta para a localização de elemento seguinte. Essa é a ideia do ponteiro apresentando por uma seta. Então, assim, ponteiro para início da lista. Nome, ponteiro. Assim, são vários conjuntos que tem as setinhas que vão apontando. Quando queremos eliminar um elemento da lista, podemos simplesmente desviar a posição do ponteiro e nenhum elemento aponta para o elemento a ser eliminado. Por isso que ela fala que a lista é ligada, na verdade, ela é ligada, mas não está coligada, não está tipo junta. Porque é como se fossem várias ilhas de um arquipélago. Aí você vai desviando, vai apontando. Então você desvia e isso vai equivaler à sua eliminação. O ponteiro antigo vai para um caminho, o ponteiro novo vai para um novo caminho. A inclusão de um elemento da lista, mais uma vez, significa o ajuste de ponteiros. O novo elemento deve apontar para o seu sucessor. Temos a árvore. Em uma árvore, a organização dos elementos se dá de forma hierárquica, existindo um elemento que fica no topo da árvore, que é chamado raiz, e os elementos subordinados a eles e seus nós filhos. Cada nó filho pode conter 0, 1 ou mais de um nó filho. Aí temos literalmente a apresentação aqui de árvore mesmo. Tem um nó raiz, aí tem os... É como se fosse um organograma, aí vai dividindo. E tem vários sub-coisas aqui. Também pode ser por camada, tal. Nós que a implementação da árvore se dá para uma lista ligada, mas poderia ser por vetores também. Isto é uma lista, um vetor para apresentar uma árvore, embora a apresentação por lista é mais fácil de se encontrar em algoritmos. Tá. O nil NL representa um ponteiro que não aponta para outro elemento. Esse nil foi da onde? O nil está aqui na lista, entendi. Organização real do armazenamento, ponteiro para a raiz árvore. Vai aqui para a letra A, depois desce para uma B. É um ponteiro que não vai fazer um elemento, então meio que para ali. Uma árvore binária, uma estrutura de dados específica, útil quando precisam ser tomadas decisões bidirecionais em cada ponto de um processo. Note que em uma árvore binária, à esquerda de um nó pai, os filhos da subárvore da esquerda são menores e os filhos da subárvore da direita são maiores. Um exemplo de aplicação: encontrar todas as repetições em uma lista de números, verificar se um dado elemento está presente na árvore ou não está, qual o menor ou qual o maior elemento de uma lista. Entendi. Tem aqui uma que é tipo assim, ó, tem lá em cima 5, aí na esquerda descendo tem 3, subdivide para 2 e 5. Só que na direita tem só uma sequência única, 7 e 8. Os elementos todos importantes. Pilhas. Quando operamos uma estrutura em que a operação de inserção ou remoção ocorre somente em um dos extremos da lista, chamamos de estrutura de pilha. A consequência dessa restrição é que o último elemento a entrar na estrutura é o primeiro a ser removido. Isso leva a pilhas a serem conhecidas como estruturas last in, first out. O último a entrar, primeiro a sair. Ou LIFO. L-I-F-O. A extremidade em que as operações ocorrem é chamada do topo da pilha e a outra é a base da pilha. O processo de inserir um objeto no topo da pilha é chamado de empilhamento, push, empurrar.
ou de remover a operação de desempilhamento POP. Ponteiro, isso da lista, Alfred empurrou Bob, empurrou Carol, e Alfred se e aqui empilhou, aí vai empilhando, vai botando aqui. Vamos criar a pilha é um empilhamento, seus elementos podem ser descarregados, mas sem a partir do topo da pilha. É como se fosse isso, é como você botando. Pô, gente, é exatamente igual a tipo um monte de caixa empilhada. Então você botou uma caixa de baixo, uma caixa de cima, outra caixa de cima, e aí lá em cima, que foi a última caixa, ela que vai sair. Entendeu? Entendi. Fila. Em uma fila, as inserções são realizadas em uma extremidade e remoções na outra. É o sistema first in, first out. FIFO. Então aqui, last in, first out. Cadê? Outra forma de considerar a fila é pensar nos objetos são retirados de acordo com a ordem que chegaram. A extremidade na qual são retirados os elementos é chamada de início da fila, onde eles são inseridos é chamado fim da fila. Abaixo uma fila diferente de um ambiente de processamento. Ponteiro para o início da fila, ponteiro para o final da fila. Taranã. Ponteiro para o início da fila, A. É porque na verdade, o que você colocou primeiro, você tira primeiro. Essa é a aplicação. Observar como a estrutura se executar de uma forma ilustrativa no computador. A instrução push deposita um valor no topo da pilha. A instrução pop desempilha o valor do topo da pilha. Add significa adicionar o topo ao vizinho imediato, de forma análoga. Mul é multiplicar e sub é subtrair. Então aqui pensa numa tabela como se fosse com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Então tem assim, subtrair, tem multiplicar, push 2 tal. Entendi muito não, mas vamos lá. Alternar execuções, topo da pilha com texto somente número 18. Arrasou. Um bocado de livro aqui. E vamos seguir, vamos sofrer aqui nos exercícios agora, que eu vou errar tudo provavelmente.